Boa noite, senhoras e senhores. Nesta noite, a Câmara Municipal de Araucária tem a honra de receber o bispo da Diocese de São José dos Pinhais, da qual Araucária faz parte, bispo Dom Francisco Carlos Bach. Por ocasião de sua primeira visita pastoral à Araucária e à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E como ontem, dia 19 de outubro, foi celebrado o Dia Mundial das Missões, destacamos a importância e agradecemos a visita, que também vai servir para a avaliação das necessidades de todas as comunidades que fazem parte desta paróquia. Então, sendo assim, eu convido o bispo Dom Francisco Carlos Bach para se dirigir à tribuna de honra para mandar uma mensagem. Maravilha. Boa noite, gente boa. Cumprimentando o nosso presidente, senhor Pedro Gilmar Nogueira. Cumprimento a todos, caríssimos vereadores, nobres edis dessa Casa de Leis. Meus cumprimentos e meus respeitos. Igualmente, a cada um dos senhores e a senhora que estão sentados acompanhando essa sessão do plenário. Normalmente, cabe a um bispo diocesano realizar entre 5 a 7 anos, cabe a ele realizar uma visita, chamada visita pastoral, a uma determinada paróquia. E nessa determinada paróquia, cabe-lhe ainda fazer um contato com todas as instituições públicas. Não apenas cabe ao bispo visitar as comunidades católicas, mas também cabe-lhe visitar hospitais, cabe-lhe visitar as escolas, cabe-lhe igualmente ir ao encontro do poder público, e nesse caso é isso que me traz a essa Câmara Municipal. A Prefeitura Municipal está instalada em outra paróquia, portanto desta vez não irei lá, mas quando lá estiver irei, igualmente visitando a Prefeitura e todas as suas secretarias. Por que que a gente faz isso? A primeira grande razão é conhecer a realidade. Nós não podemos realizar um projeto, um programa, sem antes ter o conhecimento de uma determinada realidade. E nesses dias que eu estou aqui, desde sábado que cheguei, pude, ao visitar as comunidades, muitas coisas bonitas acontecendo. É admirável perceber o sentido de corresponsabilidade que está impregnado no coração do povo de Araucária. Estou muito feliz e contente por aquilo que eu estou vendo. Obviamente, eu analiso a partir do contexto da vivência cristã católica e da organização das comunidades. E as comunidades estão organizando-se de uma maneira muito interessante, no sentido de que é a coesão, é a unidade, é a busca de projetos comuns. Aquilo que está aparecendo de modo muito forte é a vontade, não apenas de um em realizar um determinado trabalho, mas a vontade de todos irmanarem-se no mesmo projeto. E isso é muito bonito. Portanto, este é o sentido de uma visita pastoral. Numa diocese, que lhes digo, é já provavelmente a segunda maior do Paraná. A primeira diocese maior, ou arquidiocese, é Curitiba, que tem em torno de 3 milhões de habitantes. A segunda já é São José, que segundo a última estimativa de 2014, tem mais de 850 mil habitantes, mas todo mundo acha que esse número está subavaliado, porque na verdade a afirmação é que, de um modo geral, na nossa diocese, composta de 14 municípios, nós devemos ter mais de 900 mil habitantes.
Para aqueles que não têm uma ideia do que é uma diocese, quando falamos de diocese, falamos de vários municípios que estão geograficamente perto um dos outros. São 14 municípios que compõem a diocese de São José dos Pinhais. Município de Araucária, município de Contenda, município da Lapa, para baixo um pouquinho, olhando, imaginando o mapa do Paraná à minha frente, temos a Fazenda, São José dos Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, e depois descendo até Santa Catarina, ou seja, Tijucas do Sul, Mandirituba, Quitandinha, Campo do Tenente, Rio Negro, Agudos do Sul, Piém. Esses 14 municípios é que formam a diocese de São José dos Pinhais. É uma diocese nova, uma diocese que foi criada em 2006, instalada no início de 2007, teve o seu primeiro bispo, Dom Ladislau Biernacki, que era até então auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, e ficou muito pouco tempo. Primeiro porque ao tomar posse como bispo diocesano, ele que era bispo auxiliar, já com uma idade além dos 70 anos, e infelizmente logo a seguir teve um problema de saúde e acabou ocasionando a sua morte no mês de fevereiro de 2012. Assumi essa diocese no dia 15 de dezembro de 2012, portanto, são quase 2 anos de trabalho. Obviamente já percorri toda a diocese e estou fazendo visitas pastorais dentro de um critério daquelas paróquias que há mais longo tempo não tinham tido a presença do bispo. E a diocese, a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desde a sua criação, ela, há 19 anos atrás, ela não tinha tido nenhuma visita pastoral, já que o trabalho é intenso. Poderiam perguntar qual que é um trabalho de um bispo. O trabalho de um bispo, ele tem um contexto de ter em suas mãos e sob sua responsabilidade, comparando ao poder civil, tem nas suas mãos o poder executivo, legislativo e judiciário. Portanto, todas as questões de caráter administrativo, de caráter organizativo, de caráter pastoral, de caráter compra e venda, em todos os sentidos, necessariamente passa pela mão do bispo. É um trabalho, por um lado, extenuante, mas por outro lado é um trabalho que dá muita alegria, porque nós não trabalhamos apenas com o humano, também com o humano, mas procuramos levar as pessoas ao encontro daquilo que é o essencial, que é lembrar-se de que nós somos filhos de Deus e nós caminhamos para a eternidade. Cada passo que damos em nossa vida nos obriga a um compromisso social aqui e agora, mas sem descaracterizarmos a nossa identidade de filhos de Deus. O bispo, o padre, aqueles que estão integrados mais de perto numa comunidade eclesial, têm exatamente essa função de ajudar as pessoas a fazerem essa caminhada. Porém, erram aqueles que imaginam assim, a função da igreja é cuidar só da alma. Na verdade, não. Até uns anos atrás, com certeza pelo menos até 2 anos atrás, num levantamento que nós fizemos em todo o Brasil, a igreja atendia mais as pessoas do que todo o governo federal. Por quê? Porque todas as paróquias têm os seus programas de assistência, todas as paróquias têm programas de distribuição de cestas básicas. Além disso, nós temos vários institutos que cuidam diretamente. Aqui na diocese, recordo-me, por exemplo, existem em São José dos Pinhais, o Patronato Santo Antônio, que trabalha com 450 meninos e meninas em situação de periculosidade. Trazem-nos até lá todos os problemas existentes nas famílias e cabe-nos responder por tudo isso. Dei apenas um exemplo, mas são tantas as coisas que acontecem. Portanto, a preocupação com o social, a preocupação com uma pessoa nos é pertinente. E qual é a razão disso? Eu diria que, falando agora aos nobres edis da nossa Câmara Municipal de Araucária,
Eu diria que todos nós temos o mesmo objetivo. O nosso grande objetivo é de ir ao encontro da pessoa humana, porque o bem maior que nós temos é a pessoa humana. Toda e qualquer instituição tem um termômetro para ser medida, tanto quanto ela possa avaliar, tanto quanto ela possa organizar-se para atender a pessoa humana. E inclusive, antes de chegar até aqui, aproveitando a maravilha da nossa internet, eu lia o seu programa inicial, o seu discurso inicial ao tomar posse, e o senhor dizia que a Câmara é de fato a casa do povo, e convidava as pessoas a se fazerem presentes às sessões plenárias como a de hoje. É exatamente isso que nós buscamos. Nós hoje definimos, sabe como uma paróquia? A paróquia no contexto da renovação paroquial proposta por Aparecida e pelo Papa Francisco, caminha nessa linha. Cada paróquia é a casa de acolhida. Aqui é a casa do povo, lá nós temos a casa da acolhida. Toda e qualquer pessoa que chega a uma comunidade paroquial, ela precisa ter uma resposta. Nem sempre podemos resolver todos os problemas, como os senhores certamente não conseguem resolver todos os problemas das pessoas que batem aqui a essa porta, mas o nosso objetivo é o mesmo. Por quê? Pela dignidade da pessoa humana. Repito, uma instituição vale tanto quanto ela seja capaz de promover a dignidade humana. Por isso, a minha visita, uma visita em que eu me sinto muito contente, e é normal que eu faça, de vir ao encontro dos senhores e agradecer profundamente todo o trabalho que é realizado em favor do nosso povo de Araucária. Eu imagino o peso da responsabilidade que se encontra em suas mãos. Afinal de contas, estão aqui porque lhes foi delegado um poder. O poder sempre continua do povo, mas lhes foi delegado para que o executassem da melhor forma possível. E, portanto, eu os felicito porque se os senhores estão aqui, é porque mereceram a confiança das pessoas que deram o seu voto e os colocaram aqui. Eu os felicito porque continuam disponibilizando o seu tempo, disponibilizando a sua capacidade de legislativo a favor desse mesmo povo. E quero pedir ao Senhor Deus em minhas orações que realmente lhes dê muitas bênçãos para que possam bem executar esse maravilhoso papel que lhes foi delegado, para que cumpram do melhor modo possível, sempre a serviço da pessoa humana e da sua dignidade. Muito obrigado. Nós também, as nossas sessões aqui são transmitidas ao vivo pela internet, Dom Francisco. E para nós é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande, assim, de ter hoje recebido essa visita sua aqui. Pode ter certeza que isso só nos fortalece muito mais, Padre Cláudio, né, no nosso trabalho. Nós sabemos do compromisso que nós temos com a população, mas tem vereadores mais antigos aqui nessa casa, lembro que o Rui estiver errado, mas acho que é a primeira vez que nós estamos recebendo a visita do bispo. Então, para nós é muito importante, pode ter certeza, digo, só nós vamos ganhar, mas a população também, que a sua presença aqui nos fortalece muito, né? Quero agradecer a presença do Padre Cláudio também, né? Padre da nossa igreja aqui da Matriz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre, sempre estamos à disposição. O que o senhor precisar, estamos aí, tá bom? Eu quero convidar o Dom Francisco, os vereadores, a se colocar à frente, onde eu vou entregar uma pequena lembrança do Legislativo que deram cara ao senhor. Por favor.
Invocamos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, em nome do professor Alexandre, cumprimento a todos aqui presentes. Ata da sessão anterior. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 55ª sessão ordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, com a presença dos vereadores Vanderlei de Oliveira, Paulo Horácio, Pedro de Lima, Alex Nogueira, Adriana Cossi, Roberto Mota, Clodoaldo Júnior. Ausência justificada dos vereadores Josué Kerstin, Ismael Padilha e Francisco Cabrini. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei de Oliveira, procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. E, em seguida, o segundo secretário, vereador Alex Nogueira, anunciou os expedientes recebidos. Na sequência, o vereador Vanderlei de Oliveira fez a leitura das providências da mesa. No espaço de oradores inscritos, fez o uso da palavra o vereador Clodoaldo, com parte concedida ao vereador Roberto Mota. Não havendo mais oradores inscritos, nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Inicialmente, o presidente, após solicitação ao plenário, incluiu à ordem do dia o requerimento 02/2014 da Comissão Parlamentar de Inquérito do Hospital Municipal. Leitura, discussão e votação secreta do parecer 143/2014 da Comissão de Justiça e Redação e do veto total ao projeto de lei número 7/2014 de autoria da vereadora Adriana Cossi. Comentaram a proposição os vereadores Adriana Cossi, Paulo Horácio, Roberto Mota, Pedro Nogueira e Paulo Horácio. Paulo Horácio duas vezes. Após dos votos pelo vereador Alex Nogueira, Roberto Mota e Vanderlei de Oliveira, obteve 8 votos pela rejeição ao veto, sendo, portanto, rejeitado por unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 135/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 106/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1683/2014, da iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 1683/2014, da iniciativa do prefeito municipal, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 2.728.130,28 e da outras providências. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 136/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 107/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 27/2014, de autoria da Comissão Executiva, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação da emenda modificativa 1, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 27/2014, de autoria da Comissão Executiva, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 27/2014, de autoria da Comissão Executiva, súmula, autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito adicional especial ao orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 3.618.362,11, com inclusão sincronizada no PPA, LDO e LOA da LUA e da outras providências. Comentaram a proposição os vereadores Adriana Costa, Roberto Mota, Clodoaldo, Paulo Horácio, Pedro Nogueira e Alex Nogueira. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer 144/2014 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 10/2014 da iniciativa da Comissão Executiva, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei de resolução número 10/2014 da iniciativa da Comissão Executiva, súmula, revoga o inciso 3º do artigo 3º da resolução número 41 de 27 de fevereiro de 2014, conforme especifica, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do requerimento 2/2014 da Comissão Parlamentar de Inquérito do Hospital Municipal. Comentário a proposição dos vereadores Vanderlei de Oliveira, Alex Nogueira e Pedro Nogueira. O requerimento foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado
Para explicações pessoais, eu usaram a palavra os vereadores Paulo Horácio, Roberto Mota e Clodoaldo. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente solicitou o registro da ata dos trabalhos desta sessão de voto de pesar às famílias da senhora Josefina Lemos Barbosa, falecida nesta semana. Agradeceu os que fizeram presente no plenário e os que assistem à sessão pela internet. Agradeceu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a presente sessão. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata acabou de ser lida. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro presidente, vereador Alex, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quero cumprimentar a todos, em especial hoje o bispo Dom Francisco e o padre Cláudio. Boa noite a todos. Expedientes recebidos, o requerimento número 003/2014, de autoria do vereador Wilson Roberto Davi Mota, e o requerimento número 036/2014, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo vice-presidente, vereador Josué, as providências da mesa. Providências da mesa. Ofício número 163/2014 para o prefeito municipal, informando que foi derrubado o veto total ao projeto de lei número 007/2014, iniciativa da vereadora Adriana Cosse, na sessão realizada no dia 13 de outubro de 2014. É só, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, oradores inscritos. Sim, senhor presidente. Vereador Clodoaldo, vereador Paulo Henrique Areias Horácio. Com o primeiro inscrito, o vereador Clodoaldo, o senhor tem 15 minutos. Em seguida, o vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, saudação especial ao bispo da Diocese de São José dos Pinhais, Francisco Carlos Bach, também ao padre Cláudio, nosso pároco, a todos que estão presentes nessa sessão, professor Alexandre Godefried, Cleonice, que é a única representante aqui na plateia do sexo feminino, representando as mulheres, a mulher batalhadora aqui em Araucária, conhecida e querida por todos. Eu vou abordar rapidamente duas questões. Nós estamos há alguns dias de elegermos o nosso ou a nossa presidente da República. E é um momento que a sociedade, que o cidadão, que o eleitor precisa e deve analisar não só os nomes, não só escolher entre um candidato ou uma candidata. É o momento que o eleitor, que o cidadão precisa analisar sem empolgação, analisar com responsabilidade, sem emoção, para fazer a sua escolha. Nós não podemos nos deixar levar por propagandas, por toda aquela mídia que nós assistimos, inclusive as próprias propagandas no horário nobre dos grandes meios de comunicação, os próprios debates. Nós estamos discutindo e devemos analisar dois projetos de governo. Não é simplesmente um candidato ou uma candidata. Nós precisamos analisar, e isso é possível, professor Alexandre, porque os dois
segmentos, os dois grupos políticos que estão disputando o segundo turno, um já esteve no poder por 8 anos e o outro está no poder há 12 anos. Então, melhor do que propostas, que muitas vezes nós escutamos muitas pessoas falar, mas eu quero saber das propostas. Propostas são fáceis de fazer. Discurso, vereador Cabrini, é fácil de fazer. Qualquer candidato vai lá e promete que vai resolver o problema da saúde, da segurança, da educação, enfim, os problemas que o nosso país enfrenta. Mas nada melhor do que verificar a prática. Como que os dois grupos se comportaram quando estavam no poder? Até 2001, como que era? Muitos jovens, o Paulinho, talvez naquele tempo, não era criança e não lembra, mas tem que se informar, tem que falar com os mais velhos. Naquele tempo tinha desemprego. Como que o Brasil era naquele tempo? O Brasil devia para o FMI? O Brasil vivia com o Pires na mão, pedindo dinheiro emprestado para o FMI? E o FMI emprestava, Cabrini. Só que emprestava com uma mão e dava a receita daquilo que deveria ser feito aqui no país. Que era interesse dos imperialistas, não interesse do povo brasileiro. Como que era a inflação naquele tempo? Como que foi o Plano Real, que foi uma das maiores injustiças, vereador Alex, o senhor que é do PSDB e não tem culpa, mas o autor, o criador do Plano Real se chama Itamar Franco. Ele era o presidente da República. Ele nomeou uma equipe de economistas de alto nível e um ministro da Fazenda. Inclusive, o ministro da Fazenda caiu, e não era o Fernando Henrique, caiu porque inadvertidamente ele foi pego numa conversa, numa parabólica, e falou alguma coisa que não devia, e na última hora acabaram substituindo o ministro da Fazenda, quando o plano já estava elaborado, e colocaram um sociólogo, que era o Fernando Henrique. Ele pegou o prato pronto, e pior que isso, se apropriou de um projeto, de um plano, que não foi ele que elaborou. E a gente vê na televisão e vê por aí, pessoas dizendo, quem estabilizou a economia foi o PSDB. Mentira. Mentira. Fernando Henrique assumiu depois, eu não vou tirar os méritos dele também, ele tem méritos, porque qualquer governante tem acertos e tem erros. O Fernando Henrique assumiu o governo, 3 crises, o Brasil quebrou 3 vezes, nós tivemos um apagão elétrico, e por aí foi. Quem não lembra, Miller, de como que foi aquela votação no Congresso para aprovar a reeleição do Fernando Henrique? Quando houve denúncias da compra de votos de parlamentares para aprovar a reeleição. Então, melhor que propostas é nós analisarmos, compararmos. O governo atual, que está há 12 anos no poder, o que fez? A vida das pessoas melhorou ou não melhorou? O cidadão de baixa renda pode hoje viajar de avião ou não pode? Um pedreiro tem serviço à vontade com o programa Minha Casa Minha Vida ou não tem?
O trabalhador pode ou não pode comprar um carro financiado? A vida das pessoas melhoraram. Foram criadas 370 escolas técnicas. Foram criadas 18 universidades. Eu tenho uma estagiária minha que a mãe dela é separada do marido, é funcionária da drogaria Nicei, e ela está se formando agora no final do ano em arquitetura, Padre Cláudio, na Universidade Positivo, uma das universidades melhores e mais caras do Paraná, graças ao programa ProUni. E como ela, quantos exemplos nós temos? Então esse discurso de que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, às vezes cobro, não, mas a presidente, eu escutei, assisti o debate ontem, mas a presidente estava lá, por que não fez? É evidente que nenhum governante consegue fazer tudo, e sempre tem mais coisas para fazerem. E eu não estou aqui dizendo que o Brasil está uma beleza. Agora, comparem, aqueles que estão nos assistindo pela internet, comparem, mas sem emoção, com a razão, e depois tomem sua decisão democraticamente no próximo domingo. Outra questão que eu quero abordar rapidamente, diz um amigo meu, arcebispo, eu morro e não vejo tudo. O prefeito anterior, o Zezé, encaminhou ainda em 2012 projetos para o Ministério das Cidades para pavimentar 3 jardins. Jardim Dona Júlia, Jardim Motelesque e Planta Sabiá. Prefeito Zezé, que eu era adversário dele. Eu tenho os documentos aqui, porque que nem diz o Pedrinho, né? Eu falo baseado em documentos. O prefeito Zezé mandou os projetos para lá, Cleonice. Lá no governo federal, demora para as coisas acontecerem. Eu estive em março de 2013 lá em Brasília, no Ministério das Cidades. No dia 18 de dezembro de 2013, o prefeito atual assinou o contrato. No dia 18 de dezembro, depois teve todo um trâmite e a licitação, o processo licitatório, foi no dia 30 de junho, às 14h30, concorrência pública. 30 de junho. O Zezé que gostava, né, Maurici, de repetir, vejam bem, 30 de junho. Não teve nenhum recurso de nenhuma empresa. E qualquer pessoa bem informada ou medianamente informada que entende do serviço público, sabe que depois da licitação, mais uns 30 dias, 35, para fazer o contrato e começarem as obras. Pois bem, licitação dia 30, não teve recurso, e o projeto lá parado. E eu falo porque eu tenho aqui em mãos o histórico de andamento dos processos na prefeitura, onde até as horas e os minutos são anotados. E o processo lá parado, engavetado. Era o início de um processo de fritura que estavam fazendo contra mim como secretário, mas na verdade não estavam prejudicando o Clodoaldo, estavam prejudicando a população. Pois bem, no dia 5 de setembro, documentei e abri um processo na prefeitura e mandei o seguinte ofício para o prefeito.
Excelentíssimo senhor, ofício 358, solicita informações sobre a tramitação do procedimento licitatório número tal para a pavimentação dos Jardins Montelesco, Dona Júlia e Sabiá. Justifico tal pedido, tendo em vista que os recursos estão disponíveis e os moradores dos referidos locais estão sofrendo com a poeira, com o barro e com a lama. Reitero que os responsáveis pelos procedimentos sejam cobrados devidamente pela excessiva demora na conclusão da concorrência. Aí o secretário de governo me respondeu, nem vou perder tempo, porque o que ele me respondeu é uma baboseira. O processo não andou. Maurici, eu saí da secretaria no dia 15, no dia 18, 3 dias depois, o processo saiu da gaveta de algum incompetente, mandado pelo prefeito, obedecendo a ordem do prefeito, aí o processo andou. Ainda bem. Se eu era o atrapalho, eu saí, ainda bem que a população vai ter. Mas para concluir, terça-feira passada teve uma reunião lá no Dona Júlia, eu fui, peguei a turma meio de surpresa, porque estavam lá querendo inventar alguma lorota. Vereador, me permite, vereador, vou dar um minuto para o senhor concluir. Só mais um minuto. Aí na quinta-feira uma reunião no Montelesque, e no dia anterior, um dia antes, o filho do prefeito, em horário de expediente, acompanhado por uma CC, a Bárbara, foi de casa em casa lá, mentir para a população, não sei com quem que ele aprendeu a mentir, o filho do prefeito. Mentir para a população que finalmente ia sair o asfalto, Laido, porque eu tinha segurado o processo. Então, e o que eu estou falando aqui, eu tenho documento. O rapaz, que é um incompetente, só está no cargo porque é filho do prefeito, eu não sei com quem ele aprendeu a mentir. Então, essa é a realidade dos fatos. Obrigado pela colaboração. Com o próximo inscrito, o vereador Paulo Horácio, o senhor tem 15 minutos. Muito boa noite, distinta plateia, prezados vereadores, população que nos acompanha pela internet. Dom Francisco, muito bem-vindo. Até vou pedir um favor do senhor, o padre Cláudio, se o senhor puder permanecer na sessão, porque a presença do senhor, além de nos enaltecer a sessão, ajuda a manter o nível mais elevado um pouco da sessão, querido bispo. Em breve pretendo visitá-lo lá em São José dos Pinhais, para retribuir a visita. Saudar da mesma forma a dona Cleonice Bonfim, amiga antiga da nossa família, pessoa da nossa comunidade. Eu gostaria de fazer um comentário acerca de uma matéria que eu trabalho como vereador e como cidadão, e de uma dificuldade que tenho encontrado para criar um liame entre o recurso público e a crise instalada no município com relação à assistência à saúde. Eu fiz umas pesquisas especificamente na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que é a agência reguladora dos planos de saúde privados aqui no Brasil. E levei um susto com os dados iniciais que acabei descobrindo. E aonde que eu quero chegar, eu já comentei aqui no plenário, bispo. Araucária, o senhor vive uma situação um pouco diferente em São José dos Pinhais, mas aqui, como está grande parte da diocese, já que fazemos parte, e com o padre Cláudio, talvez uma das igrejas mais bonitas e bem cuidadas do Paraná, a Araucária, diferentemente de outros municípios, acabou absorvendo, por paternalismo histórico, que começou lá em 82, 83, propriamente dito, de se oferecer para a população 100% da atenção à saúde.
desde a atenção básica, bispo, até os casos de alta complexidade, questão hospitalar. E o município de Araucária, diferente da maioria dos municípios da região metropolitana, oferece unidade básica de saúde, um serviço 24 horas já antigo no município, que é o que a população chama do NIS, há uma UPA, unidade de pronto atendimento, há um hospital e há um pronto atendimento infantil chamado carinhosamente de PAI, também 24 horas. Mas aonde, nas minhas pesquisas, que eu acabei chegando a esse ponto que eu quero trazer para vocês, isso acabou levando um decrescimento do investimento privado em Araucária. Infelizmente, qualquer um dos senhores que esteja nessa plateia, ou algum parente de vocês, que porventura tem um plano de saúde privado, vou dar um exemplo, um plano de saúde da Unimed, que é uma das maiores cooperativas médicas do Brasil. Em fato, na verdade, é a maior. Que a partir das 5h30 da tarde, precisar de um pediatra nessa cidade, não encontra. Precisar de um cardiologista às 9 da noite, não encontra. Um neurologista às 10 da noite, não encontra. Porque as empresas privadas retiram o dinheiro arrecadado dos planos de saúde e não investem no município na rede credenciada. E essa desconfiança ficou mais forte com o pedido de desarquivamento que fiz na prefeitura de 2 processos administrativos que trata justamente da cooperativa Unimed. A Unimed começou nesse município a instalação do que ela chamava ser um ambulatório e um hospital dia, que fica lá no alto do Jardim Iguaçu, depois do Manuel Bandeira, na rua Bertolino Pisato, um edifício que seria para a construção de um ambulatório e de um pronto atendimento 24 horas para os seus associados, assim dizer, para as pessoas que têm o plano de saúde. E o porquê disso? Porque a Araucária recebeu, como todos aqui sabem, eu acho que este é o ponto para a gente trazer a colação, a Araucária recebeu, de 2005 a 2010, aproximadamente 25 mil trabalhadores de fora do município de Araucária, que aqui permaneceram por todos esses anos, e todos eles, por decisão dos sindicatos, do Sindicato de Petroleiro e o Sindicato Metal Mecânico, está aqui o Edson Ristol, que representa os sindicatos metalúrgicos, todos os sindicatos exigem que esses trabalhadores tenham um plano de saúde. Então a Unimed veio para Araucária, pediu um alvará de construção para um terreno e teve um benefício que talvez a maioria das pessoas de Araucária não tenha, que foi a retirada do quadro do arruamento do sistema viário do município de uma rua, a Rua Sergipe. E neste benefício, apontado no processo, no alvará de liberação, esta rua deixou de existir no sistema viário municipal para que a Unimed pudesse construir o que talvez fosse o hospital dia ou o ambulatório para atendimento das pessoas que têm plano de saúde. Só que, quando a Unimed, a AMIL e os outros planos de saúde, e na ANS eu consegui chegar em 6 planos de saúde, que são os maiores aqui de Araucária, encontram um município que oferece toda a estrutura, o município que oferece o pronto atendimento, oferece o PAI, oferece o NIS, oferece o hospital, oferece o UPA. A Unimed falou, opa, Araucária é o paraíso para as operadoras de plano de saúde. Nós vamos arrecadar e não vamos credenciar a rede privada. E Araucária hoje, prezado bispo e prezado padre Cláudio, paga o preço, porque o cidadão que não encontra, aquele mesmo que pode, pois paga o plano de saúde, e em Araucária, sem falar em número de vidas, mas em planos de saúde, são mais de 20 mil planos de saúde vendidos na nossa cidade. Acabam tirando a vaga e a possibilidade do cidadão que mais precisa ser atendido na unidade básica, na rede básica e no nosso hospital e na rede. Então, eu montei uma ação, chamada uma ação cautelar inominada, para que os planos de saúde apresentem para o município a relação dos planos vendidos, e a norma da Agência Nacional de Saúde é muito clara. O plano de saúde tem que oferecer uma cobertura que é dividida territorialmente. O plano de saúde tem que ter uma cobertura municipal
estadual ou nacional, conforme o plano. E a maioria desses planos vendidos para os trabalhadores de Araucária, trata-se da cobertura municipal. Então, com essa cautelar inominada, para apresentação de documentos, pretendo ingressar com uma ação cautelar, onde se obrigue as operadoras de plano de saúde a credenciarem rede privada no município e a instalarem, com um termo de ajustamento de conduta firmado na Justiça, oferecerem serviço 24 horas para os seus filiados ou associados ou os seus clientes, porque o trabalhador que recebe o plano de saúde, ele teria que ter esse direito de buscar na iniciativa privada. Mas fiz uma conta muito baixa com relação a esses números e cheguei à conclusão de que se trata, na verdade, de um dinheiro público, visto que, ao passo que a iniciativa privada arrecada e não oferece o serviço público está absorvendo uma responsabilidade que de maneira imediata é dele para atender a emergência, urgência e emergência, mas de maneira imediata não seria, porque deveria ser ressarcido pelos planos de saúde. E como com esse leme de tratar do dinheiro público, eu acredito na viabilidade de uma ação popular, a qual já conversei com dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos, pessoal da Força Sindical, para que a gente mova, tanto via sindicato e pela comunidade, uma ação popular. Mas, paralelo a isso, pretendo protocolar na casa, ainda essa semana, um pedido de investigação dos planos, para que a gente possa chegar a um montante de dinheiro que esses planos deveriam ressarcir os cofres públicos de Araucária, em especial o Fundo Municipal de Saúde, que é onde é feito o custeio do hospital, das unidades básicas de saúde, do pronto atendimento infantil, do NIS e do UPA. E este é um tema muito sério, porque quando se trata da crise da saúde e da discussão dessa crise, é possível, além de encontrar as causas, encontrar também soluções para os problemas. Então, eu pretendo, com essa manobra, acredito, com o apoio dos vereadores, que a gente possa fazer que essas empresas paguem a conta que devem ao município de Araucária. E continuar nesse tema da saúde, aqui aproveitar o vereador Clodoaldo, o vereador Roberto, eu me senti bastante incomodado na sessão passada, na segunda-feira, quando ambos trouxeram casos aqui no plenário. Eu fiquei devidamente comovido, especialmente o caso que o vereador Clodoaldo trouxe, de uma cidadã, se não me engano, Dona Isabel, não sei se é esse o nome, Clodoaldo, Dona Terezinha. Eu busquei no hospital, no registro do hospital, para saber não a veracidade, porque eu não duvidaria jamais dos vereadores aqui, mas para conhecer um pouco o caso, porque trata de uma responsabilidade civil e vendo as responsabilidades, inclusive do juramento do médico, uma responsabilidade até criminal na omissão do atendimento desta cidadã e também da cidadã que o vereador Roberto não forneceu o nome, mas eu gostaria, se possível, que me passasse, que teria perdido um filho em decorrência da falta de atendimento no hospital. Então, eu gostaria de ter acesso a essas informações, visto que foi falado em plenário, e como vereador, eu gostaria muitíssimo de poder conversar com essas pessoas e até saber da extensão criminal da omissão, se foi de médico, se foi de enfermeiro, ou se foi de um servidor, ou de um trabalhador na qualidade de servidor público. Vou falar também num tema, já vou dar um aviso aqui. Parece-me, a prefeitura está discutindo, para encaminhar o legislativo logo no final do mês, a questão do orçamento para o ano que vem, Clodoaldo. E essa casa discutiu, como proposta de emenda, tanto do PPA como da LDO, a inclusão de algumas emendas. E aqui, vereador Clodoaldo, o senhor era secretário ainda da Secretaria de Obras, tentei conversar com o senhor, não foi possível, o senhor estava naquela correria típica que o senhor é um pé de boi reconhecido, que tratou das emendas que
eu acabei propondo aqui, que trata da retirada de alguns montantes de dinheiro, que especificamente eu apontei que seria dinheiro do asfalto, para a segurança pública, para o serviço municipal da educação especial e para a assistência social, para um programa de capacitação da pessoa com deficiência. No total foram 4 milhões. E na época, o comentário que me fizeram na prefeitura, que não teria nenhum problema, que eu pudesse fazer a emenda e não seria responsável de buscar a prefeitura. Mas agora, depois da mudança, o senhor veio para cá ser vereador conosco, já andaram apitando com relação à autonomia que o vereador teria de propor a emenda, de retirar, e uma mosca azul, ou um passarinho azul, me disse que não deram nem bola para as emendas apresentadas aqui na Câmara e que a lei orçamentária virá no final do mês, não contemplando. Eu já aviso, para evitar um problema jurídico maior, que o orçamento, o município, eu posso já considerar um minuto, Pedrinho, que o município tem a liberdade, né, Clodó, de manejar aqueles 20% dentro da margem orçamentária, da abertura de crédito orçamentário por um lado e por outro, mas não, jamais, daquela derivada de lei, que no caso foi a questão da emenda aprovada na Câmara. Para isso acontecer, teriam que vetar a questão das emendas, encaminhar o veto para casa, e digo, esse veto teria que ser encaminhado antes da lei orçamentária. Mas eu tive a informação que pretendem não reconhecer o que essa casa aprovou por todos os vereadores, as emendas, inclusive não só as emendas que eu fiz, porque o vereador propõe a emenda, mas quem aprova são os vereadores. Parece-me que outras 2 emendas também propostas pela mesa e pela vereadora Adriana não estariam sendo levadas em consideração. Então, isso não está no âmbito discricionário nem do secretário, nem do prefeito, porque foi objeto de lei. Então, que se encaminhe o veto para a Câmara antes da análise da lei orçamentária, do orçamento de 2015, porque esse veto vai ter que ser apreciado, ou derrubado, ou mantido, de acordo com as justificativas, antes da lei orçamentária. Então, eu só estou dando esse aviso porque o que é aprovado por lei só pode ser alterado por lei. Então, era isso, Pedrinho. Muito obrigado aos senhores vereadores. Novamente, obrigado à presença do bispo Francisco Carlos Bach, sobrinho neto do Johann Sebastian Bach, que está aqui conosco. Muito obrigado. Eu acho que quando o senhor colocou, vereador, a questão do desrespeito quanto à questão das emendas, não é só com o autor, e sim com os vereadores, porque ela é votada em plenário por todos os vereadores. Então, com certeza, precisamos, deixa que aconteça para a gente ver o que vai ser feito. Indago as comissões sobre algo a apresentar? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o presidente Vanderlei. Eu gostaria apenas de solicitar em nome da comissão, como também faço parte da comissão de investigação da CPI do hospital, o Dr. Josué, como presidente, que ele nos pudesse marcar quanto antes uma reunião para todos nós, para discutir algo mais, porque da maneira que está acompanhando nos últimos dias, e a gente vem e escuta de um lado e de outro, nós temos que ver que a questão do hospital, ninguém aqui está preocupado com a biossaúde. Até parece que nos últimos dias, foi até comentado na última reunião, nossa, mas espera aí, vamos defender a biossaúde. Ninguém está, nós não estamos preocupados com nenhuma instituição. O que todos os vereadores querem é que funcione. Agora, se de repente a instituição não tem capacidade para tocar, ela que entrega o chapéu e se mande. Eu acho que todo cidadão de Araucária quer isso, a população quer isso, os vereadores querem isso, o prefeito, todos querem. O que nós não podemos deixar é que um ou dois mal intencionados não leve dessa maneira. Até hoje à tarde estava aqui e acabei convidando, nem o presidente não estava, eu convidei os vereadores que estavam, Alex, o Roberto, o Josué, para que a gente fizesse um requerimento, mas como vereador, porque para a gente pedisse algumas informações lá na secretaria, se eles estão, o que está faltando de documentação do hospital?
para que realmente o hospital fique reclamando que não pode trabalhar adequadamente porque não recebe. A prefeitura acusa que não pode pagar porque a prestação de conta falta documento. Está aquela bola de um jogando para o outro. E nós não sabemos o que está acontecendo. Então, pedimos não pela CPI, pedimos como vereador porque nós não tínhamos uma reunião e a gente precisa de informação quanto antes. Então, eu gostaria que o doutor Josué, como presidente da comissão, que ele nos convocasse para essa reunião, eu, o vereador Paulo, o vereador Alex, o vereador Roberto, que faz parte dessa comissão, para que a gente discutisse o quanto antes, para a gente ver. Porque, novamente, o que vai acabar acontecendo? As acusações estão chegando que essa empresa, que novamente entrou na justiça, que ganhou o seu direito, todas as pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas que hoje representa essa empresa, é a mesma ProSaúde que saiu daqui dizendo que não valia nada, não prestava, entre aspas. Então, vai voltar para cá, a população vai continuar reclamando e nós vamos ficar aqui de volta sem resposta para a nossa população. Então, quanto antes nós precisamos dar uma resposta e esse é o meu pedido, senhor presidente. Não havendo mais nada a apresentar, Senhor presidente, queria só fazer uma colocação em relação a esse requerimento, até para subsidiar os vereadores aí, que o que o cidadão que representa a Biosaúde veio e conversou hoje aqui, que o tomógrafo corre o risco de parar novamente, porque eles encaminharam o conserto, a compra da peça do tomógrafo, e a empresa a fornecedora, a empresa encomendou essa peça, e para que o tomógrafo não parasse de funcionar, colocou uma peça usada, para que o tomógrafo pudesse voltar a funcionar o mais rápido possível. Só que essa empresa que vai repor a peça nova não recebe. E o que está para acontecer? A empresa vem buscar novamente, retirar a peça usada do tomógrafo e leva embora. E, logicamente, que não põe a nova. Então, são todos esses problemas que nos preocupam. Não nos preocupa se é a Biosaúde, se é a Neo Saúde, qual empresa que esteja lá. O que nos preocupa é que a população é que vai pagar novamente o preço. Um hospital sem tomógrafo, sem você fazer os diagnósticos que são necessários, existe para quê? Né? Então, é essa a colocação, Josué, e a preocupação nossa em cima das informações prestadas pelo representante da Biosaúde. É lógico que a prefeitura pode também se posicionar e por isso a gente está pedindo, através desse requerimento, as informações. Pela ordem, presidente, só no mesmo tema, presidente, só no mesmo tema. Desde que entre no mesmo tema, comissões. No mesmo tema. Há umas 4 semanas atrás, Beto, que quando foi comentado a respeito da Biosaúde, eu lembro que o presidente ligou para o prefeito, daqui de antessala, o presidente ligou, pedindo uma reunião com o prefeito para esclarecer a respeito do secretário, diretor e a Biosaúde. E nessa reunião, eu não sei porquê, foi que o Clodoaldo não estava aqui presente ainda, mas era para eu, Beto, Josué, Vanderlei, Alex, o presidente, eu, o Paulo, o Cabrini e o Pedrinho. E nessa reunião estava o pessoal da Biosaúde e só estávamos eu e o Paulo. Então, esse requerimento é bem elaborado para trazer as justificativas da prefeitura, o depoimento, o que está acontecendo com a questão da Biosaúde, mas isso também já era até, se nessa reunião todos os vereadores tivessem ido nessa reunião, inclusive o secretário e diretor da saúde estavam presentes, talvez isso aqui também a gente já tivesse, nessa conversa, nós já tivéssemos até resolvido. Gostaríamos sobre a questão, rapidamente, essa questão. vereador, rapidamente. Eu comecei
tomar pé da situação há poucos dias atrás, mas eu entendo que este requerimento é importante, mas é importante, na minha avaliação, complementar as informações, vereador Ismael. Porque a Biosaúde já recebeu quase 6 milhões de reais. A Biosaúde recebeu no dia 28/7, 957 mil, no dia 8/8, mais 1.436.000, no dia 21/8, 1.436.000, no dia 6/10, 468.000, no dia 7/10, 504, no dia 7/10, mais 430, no dia 3/10, 340. Então a Biosaúde já recebeu quase 6 milhões de reais. Então, antes de nós, e eu acho importante neste pedido de informações, nós pedirmos também se a Biosaúde cumpriu o plano de metas que está estabelecido em contrato. Porque recebeu quase 6 milhões, daí o cidadão vem aqui, o Vanderlei está certo, nós não estamos aqui preocupados com Biosaúde, com Pró-Saúde, com IT não sei o quê. Estamos preocupados que o hospital funcione. Agora, a Biosaúde, o cidadão vem aqui reclamar que não recebe. Recebeu quase 6 milhões. É importante que ele apresente o plano de metas, se ele está cumprindo ou não está cumprindo. E pelo que a gente observa, Beto, quem vai no hospital, segundo a gente tem informações, que nem diz o outro, Ismael, o que vale é o papel. Então nós temos que pedir que ele apresente, a Biosaúde apresente as metas, se as metas foram cumpridas ou não. Eu só pedir dinheiro, aí é fácil, né? Então eu sugiro, né, que se inclua neste pedido de informações que venha também o relatório das metas que estão estabelecidas em contrato e se a Biosaúde está cumprindo estas metas. Não, por sugestão, presidente, então o Vanderlei que só inclua. É o Vanderlei que fez o pedido do requerimento, Vanderlei? Não, antes de terminar a sessão. A comissão. Então, as pessoas, os vereadores que fizeram o requerimento, Roberto, que inclua o pedido do Clodoaldo. Por favor, inclua o pedido do Clodoaldo. Por favor, vamos manter a ordem aí, que isso não vai dar. Tá? Só para explicar, então, o Vanderlei usou mais rapidamente e daí encerrou a Só para explicar o seguinte, na verdade, era para fazer em ofício. Foi ligado para a secretaria, eu mesmo liguei para a secretaria, falei com o Leandro, ele pediu o seguinte, então você manda oficial o pedido. É que eles não aceitaram por ofício apenas. Então nós pedimos, os vereadores que estavam naquele momento pediu a informação. O mesmo pedido foi feito para a Biosaúde, só que eles aceitaram em ofício. Então vai vir em ofício, só a única diferença é que a secretaria não aceitou em ofício, pediu então que fizesse oficial, não para a gente só mandar assim. Daí resolvemos fazer em requerimento e a Biosaúde vai mandar também as mesmas explicações, só que em ofício, não precisou passar pelo plenário. Só essa a diferença. Eu acho que o vereador Vanderlei, quando usou da palavra, ele falou, deixou bem claro, né? Não foi uma reunião programada, e sim, Paulo, onde esteve o vereador Alex, o vereador Vanderlei, eu não estava aqui, eu acho que nem o presidente Josué não estava, né? Onde resolveram fazer, e a preocupação nossa aqui do Legislativo é que, dependendo se é Biosaúde, ou é Pró-Saúde, ou é Instituto, né, como o Clodoaldo falou, é que se cumpra as metas, que dê o atendimento digno à nossa população. Essa é a nossa preocupação. Então, passaremos à ordem do dia. Eu já vou solicitar ao plenário, onde nós temos aqui um projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal, que é o projeto de lei número 1684/2014. Né? O pessoal que está em casa nos acompanhando, mas por que a inclusão, né, na ordem do dia? Deixar bem claro aqui, Clodoaldo, eu acho que quando a gente tem a nossa administração aqui, quando fala é minha e cada um dos senhores aqui, da vereadora que não está presente hoje, a gente tem procurado facilitar
tudo aquilo que é possível para a administração, para que você possa fazer uma administração boa. Então, no entendimento, às vezes, da população, que o legislativo está deixando a desejar, não está fazendo, não. Muito pelo contrário. Eu acho que estão de parabéns todos os vereadores aqui, onde a gente está agilizando os processos. Nós tínhamos esse projeto aqui como base, Padre Cláudio e Dom Francisco, que está hoje presente. Temos até 45 dias, que seria processo de emergência, né? Fosse urgente e emergência. 45 dias. Esse projeto foi protocolado exatamente, Alexandre, você que é nosso companheiro aí, na semana passada. Foi protocolado. Então ele tem um trâmite todo legal aqui. Ele protocola-se, vai para o jurídico, do jurídico vai para as comissões, né? Onde se trata para o nosso transporte coletivo. Onde, desde o dia que foi protocolado, semana passada, esse projeto, o diretor, presidente da Companhia de Transporte Coletivo, da CMTC, tem nos procurado todos os dias para acelerar, Ismael, colocar esse projeto aqui. Porque ele tem que fazer o pagamento às empresas prestadoras de serviço, do transporte coletivo, de 10 em 10 dias. E ele já está atrasado 35 dias. Então, eu vou colocar ao plenário, se concorda, a inclusão na ordem do dia desse projeto, exatamente para quê? Para que a população, de repente, venha acontecer o pior de parar o transporte coletivo e simplesmente daí falarem, está lá na Câmara parado o projeto, é por isso que não estão efetuando o pagamento. Mentira. Porque, infelizmente, o planejamento está deixando a desejar. Ele segura até a última gota da hora, para daí mandar os projetos para cá, e deixar bem claro, não estão colocando goela abaixo. Aqui nós estamos fazendo como fizemos nos 2 anos de mandato nosso aqui, agilizando para dar estrutura e condições. Então, antecipadamente, agradeço a todos os vereadores, se nós puder incluir na ordem do dia o projeto de lei 1684/2014, iniciativa executiva. O plenário concorda? Todos concordam? Então, fica incluído na ordem do dia. E assim também o requerimento conjunto número 003/2014 do vereador Wilson Roberto, Vanderlei Francisco e José de Oliveira e Alex Luiz Nogueira, que é esse que foi discutido agora da questão do hospital. Bem? Então, fica incluídos os dois. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, para que faça leitura da súmula do projeto de lei 1683/2014, iniciativa do prefeito municipal. Projeto de lei número 1683/2014, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente no valor de R$ 2.728.130,28 e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado, em segunda votação, o projeto de lei 1683/2014, iniciativa do prefeito municipal. Solicito ao vereador Alex para que faça leitura da súmula do projeto de lei número 027/2014, iniciativa da comissão executiva. Projeto de lei número 027/2014, súmula, autoriza o executivo municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 3.618.362,11, com inclusão sincronizada no PPA, LDO e a LUA. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 027/2014, iniciativa da comissão executiva. Presidente, solicito só para consignar que o vereador Ismael não estava, colocar a ausência dele na ata. Isso aí. Então, fica aprovado. Com a presença, outro com menos com a presença do vereador Ismael Padilha, em segunda votação. Solicito ao vereador Alex para que faça leitura e segunda votação da súmula do projeto de resolução número 010/2014, iniciativa da comissão executiva.
Projeto de resolução número 10/2014, súmula, revoga o parágrafo 3º do artigo 3º da resolução número 41 de 27 de fevereiro de 2014, conforme especifica. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, com ausência do vereador Ismael Antônio Ferreira Padilha. Então fica aprovado segunda votação. Projeto de resolução número 010/2014. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça a leitura do parecer em conjunto número 141/2014, Comissão de Justiça e Redação, de número 112/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 141/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 112/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, tem como relator o vereador Pedro Ferreira de Lima. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Josué para que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei 1678/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 3.678.056,19 e de altas providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 2, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, abrir crédito adicional especial no orçamento geral vigente no valor de R$ 3.678.056,19, conforme especificado nesta lei. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, inclusive com a presença do vereador Ismael. Solicito ao vereador Josué a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no orçamento geral vigente as fontes de recursos e a natureza de despesa nos programas de trabalho abaixo especificados. Secretaria Municipal de Saúde, obras e instalações R$ 6.583,60, obras e instalações R$ 3.815,74, obras e instalações R$ 18.350,90, obras e instalações R$ 18.350,90, obras e instalações R$ 15.819,74, obras e instalações R$ 4.820,28, material de consumo R$ 599,98. Manutenção e desenvolvimento das ações de gestão do SUS, alteração, acréscimo, material de consumo R$ 409.523,51, outros serviços de pessoas, terceiros de pessoas jurídicas R$ 50.000. Manutenção e desenvolvimento das ações de saúde no serviço de média e alta complexidade, material de consumo R$ 2.716,93, material de consumo R$ 33.247,37, equipamento e material permanente R$ 41.552,38. Manutenção e desenvolvimento das ações do serviço de vigilância sanitária, material de consumo R$ 7.658, material de consumo R$ 12.596,87, material de consumo R$ 218.412,76, outros serviços de terceiros e pessoas jurídicas R$ 218.412,17. Equipamento e material permanente R$ 50.000. Manutenção e desenvolvimento das ações do Serviço de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, material de consumo R$ 13.965,59, material de consumo R$ 91.489,32, outros serviços terceiros e pessoas jurídicas R$ 365.723,90, equipamento e material permanente R$ 29.345,58, equipamento e material permanente R$ 139.075,19, obras e instalações R$ 1.110.000. Manutenção e desenvolvimento das ações de serviço oriental ao HIV e AIDS. Material de consumo R$ 23.363,01. Secretaria Municipal de Urbanismo, Gabinete Secretário, Administração e Coordenação Geral, fonte, outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, R$ 714.827,64, material de consumo R$ 1.461,85, material de consumo R$ 24.375,20, material de consumo R$ 49.792,06, equipamento e material permanente R$ 362,65, indenizações e restituições R$ 1.808,91. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Josué para que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Artigo 3º, 4º, 5º e 6º.
Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nessa lei, serão utilizados os recursos provenientes da apuração parcial do superávit financeiro do exercício de 2013. Artigo 4º. Os valores que trata dessa lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal número 2664/2013, de 19 de 12 de 2013. Artigo 5º. Fica alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do exercício 2014, anexo 1 e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, no órgão, programa e projetos, atividades respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura do Município de Araucária, 10 de setembro de 2014. Em discussão, artigo 3º, 4º, 5º e 6º. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1678/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Solicito ao vereador Alex para que faça leitura do conjunto número 138/2014, Comissão de Justiça e Redação, de número 109/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 138/2014, Comissão de Justiça e Redação, e número 109/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Pedro Ferreira de Lima. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. É aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei 1682/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Projeto de lei número 1682/2014. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente no valor de R$ 1.650.000 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 1º, 42, 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente no valor de R$ 1.650.000, conforme especificado nesta lei. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento geral vigente as naturezas e despesas do programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Assistência Social, descrições: material de consumo R$ 50.000, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica R$ 100.000, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica R$ 135.000, Fundo Municipal de Assistência Social, equipamento e material permanente R$ 15.000, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica R$ 150.000. Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte, gabinete do secretário, descrição: obras e instalações R$ 1.200.000. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. É aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta lei, são utilizados recursos provenientes da anulação parcial ou total dos segmentos de dotação. Secretaria Municipal de Planejamento, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica R$ 622.000, obras e instalações R$ 400.000, equipamento e material permanente R$ 28.000. Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte, descrição: material de consumo R$ 600.000. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça leitura do artigo 4º, 5º e 6º. Artigo 4º. Os valores que trata desta lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal 2664/2013, de 19 de 12 de 2013. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do exercício 2014, anexo 1 do Plano Plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, o órgão, programa e projetos e atividades respectivos nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor de data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Araucária, 15 de setembro de 2014. Em discussão, artigo 4º, 5º e 6º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1682/2014, iniciativa do Executivo Municipal.
Solicito ao vereador Alex a leitura do parecer em conjunto número 142/2014, Comissão de Justiça e Redação, de número 113/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 142/2014, Comissão de Justiça e Redação, e o número 113/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Pedro Ferreira de Lima. Em discussão? Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Josué para que faça leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei 1684/2014. Projeto de lei número 1684/2014, súmula autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 4.772.000 e dá outras providências. Artigo 1º, fica executivo municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 1, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral vigente no valor de R$ 4.772.000, conforme especificado nessa lei. Em discussão? Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Josué a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica executivo municipal autorizado a suplementar no orçamento geral vigente as naturezas e despesas do programa de trabalho já especificado. Companhia Municipal de Transporte Coletivo, Administração Geral, descrição, outros serviços de terceiras pessoas jurídicas, R$ 4.772.000. Em discussão, artigo 2º. Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Josué a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para dar abertura ao crédito nacional suplementar previsto nessa lei, sendo utilizados os recursos provenientes da anulação parcial total das seguintes dotações: Secretaria Municipal de Governo, diária pessoal civil, R$ 70.000. Outro serviço de terceira pessoa física, R$ 130.000. Promoções culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, R$ 20.000. Serviço de consultoria, R$ 50.000. Passagem de despesa com locomoção, R$ 30.000. Secretaria Municipal de Administração, Equipamento e Material Permanente, R$ 40.000. Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, locação de mão de obra, R$ 20.000. Outro serviço de terceiras pessoas jurídicas, R$ 480.000. Secretaria Municipal de Planejamento, outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 700.000. Secretaria Municipal de Educação, locação de mão de obra, R$ 630.000. De ensino fundamental. Material de consumo, R$ 70.000. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, outro serviço de pessoas de terceiras pessoas jurídicas, R$ 500.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, passagem e despesa com locomoção, R$ 5.000. Comunicação Social, material de consumo, R$ 5.000. Outro serviço de terceiras pessoas jurídicas, R$ 30.000. Fundo Municipal de Assistência Social, material de consumo, R$ 10.000. Material, assistência comunitária, proteção social básica, material de consumo, R$ 2.000. Materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, R$ 50.000. Encargos gerais do município, outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 978.000. Outras despesas operacionais, outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 272.000. Secretaria Municipal de Urbanismo, obras e instalações, R$ 250.000. Equipamento e material permanente, R$ 50.000. Secretaria Municipal de Comunicação Social, material de consumo, R$ 10.000. Material de bens ou serviços para distribuição gratuita, R$ 10.000. Passagem de despesas com locomoção, R$ 10.000. Outro serviço de terceira pessoa física, R$ 50.000. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 300.000. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Josué a leitura do artigo 4º, 5º e 6º. Artigo 4º. Os valores que trazem essa lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal número 2664/2013, 19 de 12 de 2013. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do exercício de 2014, anexo 1 e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, no órgão, programa e projetos de atividades respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição República Federativa do Brasil. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura do Município da Araucária, 6 de outubro de 2014. Em discussão, artigo 4º, 5º e 6º. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1684/2014, iniciativa do Executivo Municipal. O plenário concorda em bloco, requerimentos? Pode ser? Pode. Então, dessa maneira, solicito ao vereador Alex para que faça a leitura de todos os requerimentos em blocos.
Requerimento número 015/2014, de autoria do vereador Francisco Carlos Cabrini. Requerimento número... Só um pouquinho. Boa noite, irmão. Vai com Deus, tudo bem. Obrigado pela presença. Minha mãe não dorme em casa enquanto eu não chegar. Tchau, não. Requerimento número 034/2014, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. E o requerimento número 02/2014, de autoria do vereador Clodoaldo. E o requerimento em conjunto número 003/2014, de autoria do vereador Wilson Roberto Davi Mota, Vanderlei Francisco de Oliveira, Josué de Oliveira Kersten e Alex Nogueira. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em discussão aos requerimentos? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, por menos como estão, vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. É que pifou o microfone aqui, presidente. Então, desculpe. Então, vamos dar. Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a plateia que nos faz presente aqui, é o nosso bispo, que tem um lindo nome, Francisco Carlos, né, então, agradecer a visita dele aqui, também é o nosso Papa Francisco também, então é um nome que está em alta, até o professor Alexandre já foi, né, mas tem o filho dele também, que é Francisco também, então, você vê como um nome que está em alta. Mas não é tanto pelo requerimento, mas já usando aqui para deixar meus votos de pesar aos familiares do senhor Amis, que faleceu no último sábado. Então, deixar aqui os nossos votos de pesar a toda a família. Tira a discussão. Rapidamente, presidente, só esse requerimento dos vereadores com relação ao pedido de informações, até o vereador Clodoaldo tinha pedido para aumentar, talvez a própria CPI na reunião possa fazer isso. Eu só gostaria de fazer um comentário, 1 minuto, que eu não, sei lá, é uma situação muito pessoal. Quando empresários, ou não, no caso ali é um instituto, a Biosaúde, já não é a primeira vez, porque no ano passado nós fomos procurados pela ProSaúde também. No que eu digo? Quando vem procurar o vereador, no momento querendo receber na prefeitura. Existem meios administrativos, jurídicos, para se buscar cobrança de serviço não prestado, ou ressarcimento de serviço prestado. Inclusive, há uma ação típica no judiciário, que é a ação monitória, para receber dinheiro a que tem direito. Então, eu não... Vai aqui um pouco de repúdio, assim, não digo repúdio, mas de falta de interpretação da Biosaúde, querendo encontrar nos vereadores, como se o vereador fosse detentor de um título executivo contra o executivo, para fazer pressão para receber. Se tem direito a receber, tem um processo administrativo que vai receber. Se recebeu a mais, tem que devolver, se recebeu a menos, tem que ir atrás da maneira legal administrativa. É aqui só porque nós tivemos uma experiência com a ProSaúde no ano passado, várias e várias reuniões, que a ProSaúde veio buscar na Câmara um entendimento, chamamos reunião, chamamos procurador, chamamos secretário de Finanças, e tira a dotação daqui e vai para ali, e no final das contas, a gente acaba sem saber se a atuação é positiva, essa do vereador ou da Câmara ou não. Eu, particularmente, a partir de hoje, eu me declaro contrário a esse tipo de procedimento, não participo, e se eu estiver numa reunião que algum empresário ou fornecedor vier reclamar de dinheiro que não recebeu e querendo utilizar o vereador para fazer pressão para o secretário de Finanças ou secretário de Saúde, eu me retiro da reunião e não vou colaborar com esse tipo de situação, porque eu não me sinto tecnicamente capaz de fazer uma análise do serviço prestado ou não, se tem direito ou não, na mesma linha que o vereador Clodoaldo apontou, para saber se essa entidade cumpriu o cronograma de metas ou não, para ter direito ou não do que ela reclama, e quero saber também de onde ela está reclamando. Você está vindo reclamar na Câmara, está vindo reclamar no lugar errado, porque tem outros meios e caminhos para se reclamar dinheiro a ser percebido na administração. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Vereador Paulo Horácio, bem rápido. Vamos só focar
dentro dos Nessa requerimentos. questão da... Do requerimento. Daí da outros, pode usar os 5 minutos não, de vocês. é do requerimento. Tá? Senão vamos fugir um pouco do... Existe uma máxima no meio dos empreiteiros que a gente usa, que empreiteiro só muda de nome e endereço. Todos sempre buscam tirar vantagens. E parece que esses institutos estão adotando a mesma linha. Só muda o nome do instituto, mas todos só querem receber direito e o serviço. Então, eu acho que nessa linha aí, vereador Paulo Horácio... Deixa de ser empreiteira também, né, então, prestador de serviço. Por favor, vereador. Ele está com a palavra. Então, eu acho que tem que também verificar se eles estão cumprindo a parte deles. Porque a Biosaúde, aliás, a Pró-Saúde, e nós sabemos, e isso não foi de agora, foi desde da gestão passada, eles recebiam por serviços do porta aberta e não prestavam. E continuaram agora. E daí vieram reclamar aqui quando a coisa... usaram todo o fundo de reserva e depois vieram reclamar aquilo que eles não tinham direito. Então a Biosaúde, será que tem direito de receber alguma coisa? Pelo que a gente está vendo, e o próprio secretário, se não me engano, o doutor Cláudio falou, e mais de uma vez aqui, que eles não estavam 100%, o hospital não estava 100% funcionando, agora eles querem receber o 100%? Continue a discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto Davi. Não, o que eu gostaria de justificar... Por favor, só vou pedir mais uma vez, dentro dos requerimentos aí. Na verdade é o seguinte, o cidadão veio aí e disse da situação do tomógrafo, que eu já coloquei aqui, e daí disse o seguinte, que uma equipe médica pediu demissão e que 20 funcionários, fora a equipe médica, também pediram demissão. E que, em consequência disso, para boa parte do atendimento. Outros funcionários que são chamados para serem contratados, a primeira coisa que eles perguntam é o seguinte, estão pagando direitinho? Não estão, porque pessoas estão saindo porque não receberam. Então, o que nós fizemos? Ninguém acreditou no empresário. Nós pedimos aqui, a motivação justificada da suspensão do repasse financeiro. Então, o que a prefeitura tem que fazer agora? Diz, olha, não foi pago por causa disso e disso. É isso que nós queremos. Entendeu? Então, não vejo problema nenhum. Poderia ter feito um trabalho através da CPI? Poderia. Mas não era reunião da CPI. O cidadão veio aqui, diz, olha, não recebemos. Ninguém falou para ele que ele tinha razão. Inclusive eu perguntei para ele, mas espera lá. Vocês receberam adiantado. Já entraram, já receberam. Puseram uma situação lá, o hospital, até agora, prometeram na época que iam colocar 100% em funcionamento, não está até agora, e o pior, está diminuindo o atendimento. Então, a Secretaria tem toda a oportunidade de responder e a gente vai ficar com essa justificativa para poder se explicar tanto para a população e chamar novamente esse empresário, Pedrinho, e dizer, olha, o senhor veio aqui e reclamou, mas está aqui, o senhor não cumpriu vários pontos do contrato que o senhor deveria ter cumprido. Né? Então, simplesmente é isso, para a gente se subsidiar. Porque a pior coisa que tem é alguém encontra com você no banco, em qualquer lugar, Josué. Ah, por que uma equipe médica saiu? Por que 20 funcionários pediram a conta? Você tem que dizer que não sabe. Eu acho que é obrigação nossa fazer isso aqui, independente se o empresário está reclamando ou não está.
Exatamente, porque quem está no dia a dia com a população, eu sempre digo, é o vereador, né? Então vem nos procurar e a gente não sabe responder, né? Não sabe informar, né? Passar pelo menos, né, para a população. Então é muito importante esse requerimento aí. Com a palavra, pode falar. É só pensando, quando o Clodoaldo falou ali que a empreiteira só muda de endereço, nome e endereço. Mas a empresa que presta também, Clodoaldo, serviço no hospital, ela também não deixa de ser uma empreiteira. Vai lá, troca a coleira, o cachorro é o mesmo. Então, na mesma fala aqui, ó, que o Clodoaldo fala e o Beto, não interessa quem que vai tomar conta do hospital. O que não pode, isso eu vou na fala do Paulo, o que não pode é esses empresários ou esses picareta achar que o vereador aqui é trouxa. Que ele vem aqui, ele pega um vereador de cobaia, e esse vereador vem aqui e reúne os outros 10 vereadores na situação lá, quando o Haroldo fez um compromisso com a ProSaúde, Clodoaldo, e você não estava aqui como vereador, estava como secretário, fez um compromisso verbal, você faz o serviço, depois eu pago, você faz o serviço, depois eu pago. Então, aí a prefeitura ficou com a dívida, mas não tem, como diz você, não tem documento nenhum, certo? E foi se pagando. Aí veio aqui, eu até queria falar para ela, que não está aqui, mas a vereadora Diana convocou uma reunião com os vereadores, e chegaram aqui para que nós vereadores tivesse a saída para chegar lá e falar assim, prefeito, você tem que pagar porque a empresa está dizendo que... Mas cadê o papel para pagar? Cadê o documento que foi prestado? Cadê o cronograma, a meta que foi atingida? Não tem. Então, isso que até volta a falar que nesse, o Vanderlei já falou que pediu através para a Biosaúde, eles vão informar para você através de ofício, mas eu até acho que esse requerimento, Vanderlei, até já foi aprovado, mas eu acho que tinha que ser em nome dos 11 vereadores. Todos os vereadores. Sabe? Eu acho que cada um vai ali, né, dá tempo ainda, de cada um assinar ali para ter essa informação. A pedido, eu falei assim, não, é o Vanderlei que quer, é o Clodoaldo que quer, é o Paulo Horácio que quer, o Ismael não está interessado. Aí amanhã, quando tiver uma situação, o Ismael, você sabe, assim, eu sou... Não, eu não fiz porque o Vanderlei fez lá e não me convidou, não estou sabendo de nada, vai lá e pergunta para o Vanderlei. Então é fácil. Então quando você vamos assumir a responsabilidade em todos, Vanderlei. Certo? E aí sim, porque isso aqui já foi dito lá atrás, eu lembro bem que o doutor José falou, essa empresa é uma picareta. Isso aqui já lá atrás, o José já vem falando isso aqui lá há 3, 4 meses atrás. Ainda quando era a ProSaúde que estava administrando. Isso aqui é uma empresa que pode ser que venha a ganhar aí o termo de a licitação, e é uma empresa que nós temos que ter cuidado, que é uma picareta. Então eu acho que quanto mais gente, que todos nós que estamos com o mesmo objetivo de tentar administrar uma empresa boa para administrar o hospital, acho que todo mundo tem que senão amanhã vai ficar, esse fez, aquilo não fez, e aí nós vamos ficar com o discurso aqui, mas lá na frente, quando tiver a responsabilidade de quem que pediu, quem que fez, aí eu posso falar assim, se der certo, ótimo, mas se der errado, eu posso muito bem falar assim, não, vai lá na Câmara e se informe quais foram os vereadores que assinaram. Senhor José, então continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Na verdade, eu só não entendi a fala do vereador Ismael, quando ele disse assim, a empresa usa um vereador como cobaia e reúne todos os demais. Depois ele mesmo sugere para que todos façam um requerimento em conjunto. E ao mesmo tempo diz que a empresa, eu não estou preocupado com a empresa, eu não estou preocupado com picareta, eu estou preocupado com o meu dever de vereador. É a mesma coisa de chegar qualquer das pessoas que está aqui no plenário hoje, quando nós sair aqui, perguntar para nós como que está a situação do hospital hoje. Alguém de vocês sabe responder na ponta da língua? Eu não sei. Porque a última visita que tivemos lá com alguns vereadores, inclusive o diretor de saúde do município, falou para nós que dentro de 15 dias estaria funcionando 95%. Está funcionando 95%, Clodoaldo? Você sabe? Ninguém sabe. Nem nós, vereador, não sabemos. Quem que sabe? A população vai perguntar e é a nossa obrigação responder. Por isso, eu digo que nós temos que pedir a informação, não sou cobaia de empresário nenhum, cumpro com a minha obrigação de vereador, tenho sim que pedir as informações para a empresa que está prestando serviço, tenho sim que pedir as informações para confrontar da secretaria, porque é muito fácil, da mesma maneira que é fácil o empresário chegar aqui e colocar a culpa nos vereadores, colocar a culpa no prefeito, da mesma maneira que secretários irresponsáveis
pode dizer que ele está fazendo daquela maneira porque o prefeito está segurando ele, como que você pode provar? Quem que é o responsável? É o secretário ou é o prefeito? Quem que é o irresponsável? É o vereador ou é a Biosaúde? E aí? É fácil nós culpar, mas e o nosso dever de dar satisfação para a população? De quem deve? Por isso eu não aponto ninguém e não chamo ninguém de cobaia, vereador Ismael. Eu só quero aqui também esclarecer, deixar bem certo, a questão desse requerimento que foi feito pela comissão da CPI, onde o vereador Paulo Horácio falou que ele não participou, realmente, foi explicado que foi feito de momento, rapidamente, onde estavam presentes só os vereadores que fazem parte da comissão da CPI. Mas nada impede, vereador Ismael, até vou solicitar ao presidente da comissão, né, que faça uma cópia e mande para o seu gabinete, para o senhor ter conhecimento, até de todos os trabalhos da comissão, se for possível, né, envia, não só para o senhor, para os demais. Né. Mas eu acho que, assim, nessa questão desse requerimento aqui, é só para, cabe à comissão da CPI, a iniciativa, né, o qual está trabalhando junto. Então, o Paulo, quando falou, eu não estive presente, enviado. Mas não, nada impede nós mandar uma cópia de todo o trabalho de vocês ao vereador. Ok? Em discussão já foi. Em votação, todos os requerimentos. Vereadores favoráveis para a mesa de comissão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Não fica aprovado todos os requerimentos. Com o único inscrito, o vereador Josué, o senhor tem 5 minutos. Não passou por aqui, presidente, acho que o papelzinho. Estava o quê? Então tá. Eu só, então, presidente, o meu só... Não, pode falar 5 minutos, então. Tá. Eu vou... 5 minutos. Tudo bem. Primeiro eu quero pedir, até o presidente não sabia, queria pedir voto de pesar em nome de todos os vereadores aí, para a família do Dr. Renato Melo, foi secretário de obras em 1988, e no último, veio no sábado, agora foi a missa de 7º dia dele. Então, só para, quando o teu pai escolhe, o teu padrinho, Pedrinho, quando teu pai lá escolheu o teu padrinho, você só foi conhecer teu padrinho com 8, 10 anos, daí muitas vezes você fala assim, puxa, mas esse padrinho, o pai podia ter escolhido outro, né? Mas quando você, com seus 24 anos, 25 anos de idade, você escolhe teu padrinho de casamento, você já tem o conhecimento, né, você já sabe o que você quer. E eu escolhi, né, o Dr. Renato Melo para ser meu padrinho de casamento. Então, fico muito, muito triste, eu não estava aí, estava viajando, quando eu recebi a notícia que o Dr. Renato tinha falecido. Então, em nome de todos os vereadores aqui, quero pedir voto de pesar para a família da Madrinha Conceição, né, e do Dr. Renato Melo. Só, Vanderlei, só para não te corrigir, mas você se lembra bem dessa reunião. E quando eu falei assim, que eu olhei para lá, que eu queria falar, porque a Adriana que fez essa reunião. E a Adriana usou todos os vereadores, que o assunto era uma coisa, depois que nós tivemos na reunião, o assunto foi outro. E aí, na saída ali fora, você lembra muito bem o que eu falei para você. Eu falei assim, Vanderlei, não vão entrar nesse jogo que o Paulo falou agora. Sabe? Que nós fomos usados para ir levar ao conhecimento do prefeito a possibilidade, como se nós tivéssemos que pressionar o prefeito para pagar uma coisa que não tinha escrito. Então foi isso, talvez eu me expressei mal e talvez você entendeu mal. Mas não que, se eu fui como cobaia, já peço desculpa, mas você estava junto e depois na saída foi para você ainda, pessoalmente, que eu falei da situação. Então, peço desculpa, talvez eu me expressei mal. Mas no mais era isso, presidente, só aí que o senhor mandasse os votos de pesar para a família do Dr. Renato Melo, em nome de todos os vereadores. Obrigado. Fica registrado, vereador. O próximo, o vereador Josué, e o único e último. O meu é rápido, é 1 minuto só. Então, vou deixar 2h44. Eu só quero 2h45, convocar os membros da comissão da CPI por uma reunião amanhã às 10h30, Paulo, aqui na sala da presidência. Chega? Tá bom, o senhor foi bem econômico. Só comentar sobre o vereador Cabrini, né? Quando ele chegou aqui na antessala, eu falei assim, hoje nós vamos ter uma visita muito importante aqui, que é do bispo, né? Mas não falei o nome do bispo, né? Aí quando eu falei Dom Francisco Carlos, né? Aí o Cabrini estufou. Beleza, Cabrini. Mas eu agradecer só a presença de todo o pessoal que está em casa, através da internet. Hoje aqui o pessoal todos presente, onde tivemos hoje
A presença de cada um de vocês é importante, né, Bispo? Mas acho que o mais importante também hoje foi realmente, pela primeira vez, do Bispo aqui em nossa casa. Isso nos fortalece muito. Então, agradecer a presença de cada um de vocês. Sobre as bênçãos e proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.